Tarde, doutor. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Tudo certo e você? Beleza, melhor agora. Maravilha. Vamos começando então mais uma live aqui da Ideal Ambiental. Já agradeço aí a presença do Igor, que se dispôs a participar dessa conversa com a gente. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto aí que tem bastante relevância para quem é da área ambiental, para alguns clientes aí nossos também, que o tema é crimes ambientais, aspectos técnicos e jurídicos. Então, a motivação aí para esse tema foi que tem muita gente que acaba tendo algum problema da área ambiental, pode ser tanto na esfera administrativa, aí dentro dos órgãos ambientais, ou mesmo algum problema jurídico. E muita gente não sabe aí para quem correr, né? Se corre primeiro para o advogado ou para a consultoria. E aí, enfim, é importante para a gente colocar alguns pontos, qual que é o papel da consultoria nesse caso, e qual é o papel do consultor jurídico também, aonde que entra o trabalho de cada um deles. Então a gente chamou hoje o Igor para participar, o Igor é nosso consultor jurídico também da Ideal, já fizemos alguns projetos em conjunto, e a ideia é a gente tratar sobre isso, a gente vai recebendo perguntas também, para quem estiver acompanhando, pode mandar perguntas, a gente vai gravar esse vídeo também, vai ficar disponível depois no IGTV e no YouTube da Ideal, e as perguntas que vocês forem fazendo, a gente vai registrando aqui para poder abordar aí durante a conversa. Então, Igor, se puder fazer uma breve apresentação tua. Boa tarde, então, né, Luiz? Primeiro, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês aí com os live talks semanais. É muito bacana, ainda mais nesse período que a gente pode aproveitar para debater e, enfim, e trazer conhecimento para o público em geral. Bom, eu sou advogado criminalista, trabalho no escritório Beno Brandão. Há algum tempo, eu também sou formado em engenharia ambiental, sou engenheiro ambiental formado pela PUC, fui colega do Luiz há alguns anos, né, Luiz? E desenvolvo também um trabalho como gerente jurídico da PEAM, que representa os engenheiros ambientais no estado do Paraná. E, enfim, tenho atuação principal em direito penal e dentro disso, bem mais bastante específico na área de crimes ambientais também. Então, agradeço o convite, Luiz, e vamos lá. Bacana. Então, como até o Igor comentou, o Igor também tem uma atuação bacana dentro da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, dando aí um suporte jurídico para os associados. E a gente tem mais esse canal de contato e que a gente acaba tendo uns trabalhos aí, trabalho voluntário, mas em conjunto, em parceria também. Bom, então, Igor, vou te chamar de Igor, né? À vontade. Normalmente eu te trato como doutor, mas hoje eu vou abrir uma exceção aqui, te chamar de Igor Por favor, diretamente. dispenso o doutor sempre, sem necessidade disso. Igor, então, começando a nossa conversa, eu faço uma pergunta, a gente sempre faz um roteiro básico, né, para a gente abordar alguns temas, e eu sempre começo perguntando para contextualizar. Então, num contexto geral, para quem não é advogado e está acompanhando a nossa live, o que é a definição de crimes ambientais, né, de acordo com a Lei Nacional de Crimes Ambientais? Bom, Luiz, vamos lá. Como é que a gente começa para chegar numa explicação aí para o pessoal todo que está assistindo? A necessidade de ter tipificação específica de crimes ambientais não nasceu do nada, né? Ela veio com a Constituição de 88, ela foi a reforma constituinte que o Brasil passou, chegou a nossa nova Constituição na época, e ela traz no seu artigo 225 um tratamento especial para o meio ambiente. Ela é uma Constituição avançada nesse ponto, e no artigo 225, parágrafo 3º, ela trouxe ali a necessidade de que
se houvesse um tratamento da legislação infraconstitucional para esses assuntos. Na Constituição, ela vem e fala o seguinte, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao ambiente, que serão sujeitarão os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, a partir desse mandamento constitucional, a lei que vem abaixo, né, a lei infraconstitucional, precisou se organizar para atender esse mandamento principiológico. E aí veio, em 98, a lei 9.605, que é popularmente conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Nela você tem um tratamento de diversas matérias de meio ambiente, de algumas infrações para algumas condutas, e ali tem os capítulos dos crimes ambientais. Qual que é Vou aproveitar aqui e comentar aqui o número da lei, para quem estiver acompanhando. 9.650. 9.605/98. E 5. Isso, 9.605/98. Beleza. Pode continuar, doutor. No âmbito, essa lei, então, veio para tratar dos crimes ambientais. O que acontece? Aqui já começa uma primeira crítica a esse instrumento legal. Dentro do ordenamento jurídico, você tem algumas esferas de atuação que são distintas, se interrelacionam, mas são distintas. E o direito penal, ele normalmente é tratado como um instrumento jurídico de última ratio, ou seja, de última instância. Ele só deve ser acionado quando houver uma lesão grave a bem jurídico que está ali tutelado e que a Constituição chamou como um direito fundamental. Só que a redação da Lei 9.605, ela veio tipificando várias condutas, porém ela trouxe uma redação que se aproxima muito da descrição de condutas que são ilícitos administrativos. Então ali você tem, basicamente, uma aplicação de pena na esfera penal para diversas condutas que, igualmente descritas, geram multas, geram sanções administrativas. E qual que é o problema disso? Você tendo uma legislação que traz ali essa tipificação e essa forma de redação, você convida o direito penal, que deveria ser lá o que eu falei, a última esfera, a última ratio, você convida ele a estar lado a lado com o direito administrativo. Então, os crimes ambientais, basicamente, são todas as condutas típicas que estão descritas nessa lei. Essa lei, na época, veio com a intenção de concentrar todos os crimes ambientais numa só, mas acabou que temos alguns outros crimes ambientais que estão em legislação esparsa. Mas, então, você tem um convite do direito penal a atuar lado a lado com o direito administrativo. E a definição dos crimes são toda a conduta que encontrar a tipificação dentro dessa lei é considerada um crime ambiental. Como, por exemplo, você exercer ou, enfim, executar alguma atividade sem o devido licenciamento ambiental. Você infringe um artigo da lei, a sua conduta se amolda àquela norma e você tem um crime ambiental. Acho que dá para a gente tratar um pouco mais para frente ali de alguns exemplos que a gente tinha conversado, mas acho que é interessante claro, tem alguns termos jurídicos aí, mas acho que pela tua formação como engenheiro também é mais interessante essa explicação, a gente consegue entender melhor, principalmente esses problemas, né, que a lei acaba causando. E eu como técnico da área, né, não conhecedor muito da área jurídica, a gente sempre fica nessa dúvida sobre qual que é o limite ali do processo administrativo e do processo jurídico, né? A pessoa foi autuada, um cliente nosso foi autuado, e aí isso daí é resolvido dentro do Instituto Água e Terra, por exemplo, ou ele vai direto para uma ação jurídica, enfim. Você consegue explicar mais ou menos aí qual que é essa diferença, os procedimentos, né, dentro de cada um desses processos? Consigo. O que acontece? Dentro dessa problemática que eu tentei trazer nessa primeira resposta, então você tem ali que crime é uma conduta, é a conduta que está descrita no tipo penal. Crime é a conduta típica de jurídica e culpável. Mas se você tem se a tua conduta se amolda a um tipo penal que está na legislação ambiental, você tem um crime ambiental. Mas o que aconteceu com a redação da lei?
você tem condutas que são, ao mesmo tempo praticadas, acionam a esfera de responsabilidade administrativa e a penal. Então, por isso que você tem essa dificuldade, normalmente, de você entender, poxa, recebi uma autuação aqui do IAP. O IAP me autuou porque tive um derramamento de efluente. Tem um problema administrativo, tenho que acionar só o meu engenheiro ambiental, o meu assessor técnico ambiental, ou tenho que acionar o advogado? Na verdade, como a legislação de crimes ambientais está com essa estrutura, idêntica aos ilícitos administrativos, você tem que, naquele ponto, se constatado aquele fato, se inicia o processo, pode ser iniciado o processo nas duas esferas. Então, respondendo à tua pergunta, né, quando que eu tenho um ilícito administrativo que não é crime? Isso tudo é uma linha muito tênue. Então, você, por exemplo, derramou efluente, você vai ter um ilícito administrativo. Se esse efluente causou poluição a determinado nível, você vai ter uma sanção penal para isso. Mas as condutas, objetivamente, são as mesmas. Então, devido a essa definição da lei, se eu causo um dano ambiental, um crime ambiental, automaticamente eu vou ter dois processos, um administrativo e um jurídico, é isso? Você pode Ele vai correr nas duas esferas. Isso, ou eu posso ter. Você vai ter dois processos, um administrativo dentro do órgão ambiental, onde você vai ter a tua autuação, teu prazo de resposta e a tua multa, e você pode ter também, se iniciado na esfera penal, se iniciado, por exemplo, dentro da Delegacia do Meio Ambiente um procedimento, responder também a um crime ambiental por causa daquele mesmo fato. E isso acaba criando bastante confusão, né? Principalmente com o cliente ou a pessoa que foi autuado. Claro, a gente sabe que a gente está falando aqui de autuação, de crime e tudo mais, mas isso pode acontecer, né? Isso, várias pessoas, principalmente empresas, aí estão sujeitas a isso. Não que seja algo proposital, né? Que tenha uma conduta, pode ser um acidente ambiental aí que você está, por exemplo, manuseando produto perigoso, teve um derramamento. Isso, infelizmente, acontece. É inerente à atividade humana, erros acontecem, enfim, isso não é porque ele está sendo julgado ali por um crime ambiental que ele é uma pessoa, né, que tem, ou uma empresa ali que tem maldade ali nos seus atos, né? Mas acaba criando uma confusão porque ele está respondendo administrativamente, aí o prazo é totalmente incompatível, né, o administrativo e o jurídico. Então, muitas vezes se encerra o caso na esfera administrativa, mas esse processo ele pode correr aí durante anos na esfera jurídica e com entendimentos até divergentes, né, entre o administrativo e o jurídico. Isso. Na esfera judicial, né, você diz. Então, o que pode acontecer... Na esfera judicial, desculpa. O que acontece, em regra, é o seguinte: como você tem a mesma conduta descrita em instrumentos de processo de penalização administrativa, de sanção administrativa, e que pode gerar uma sanção penal, você permite que o direito penal, lá, que era a última esfera, consiga atuar frente a frente junto com o administrativo. E vamos tentar contextualizar esse problema. A administração pública, ela tem um papel decisivo na tutela do meio ambiente. Para fazer essa tutela, tem ao seu alcance algumas ferramentas, né? Algumas formas de atuação. Dentre elas, podemos citar, assim, basicamente, a esfera normativa, onde ela estabelece normas e diretrizes que são indispensáveis para o exercício da administração ambiental e para que você execute determinada atividade. Você tem a função de controle, e aí se encaixa, por exemplo, as licenças ambientais, as autorizações, os processos perante os órgãos fiscalizadores ambientais, que normalmente é o consultor ambiental que toca. E por fim, uma função de fiscalização, que é a função onde ele exerce aquele poder de polícia, ele se consubstancia na visita e na vigilância exercida em relação àquelas atividades que pode ter um risco autorizado pelo órgão ambiental e estar em execução mediante uma licença, ou pode ser uma atividade totalmente clandestina. Então você tem essas três esferas de atuação do Estado. Mas o que acontece na prática e por que gera essa confusão para o pessoal? Como a legislação dos ilícitos administrativos e penais punem condutas de maneira equiparada e sem muita distinção, você acabou convidando os agentes da parte
penal, da parte policial, a invadirem esse espaço e atuarem junto e quase que concomitantemente com os órgãos de fiscalização e os órgãos ambientais da esfera administrativa. Aqui no escritório eu trabalho já há algum tempo com o Dr. Beno e com o pessoal, a gente acompanha muitos casos, muitas empresas, enfim, problemas nesse sentido. O que a gente tem observado? Que num primeiro momento você tinha a esfera penal sendo instada a iniciar um processo mediante uma comunicação do órgão ambiental. Por exemplo, acontecia uma fiscalização de renovação de licença ou de rotina mesmo do órgão ambiental, você recebe a visita do fiscal e o fiscal detecta ali que você estava com algum efluente sendo lançado fora dos padrões ou algum resíduo sendo descartado de maneira errada. Isso gerava uma autuação para você ou um aviso para que você, uma notificação para que você regularize e posteriormente, eventualmente, uma autuação. Tendo essa autuação, antigamente, você tinha a comunicação do órgão ambiental ao Ministério Público ou à Polícia Civil para que se iniciasse o inquérito ou, enfim, o procedimento penal que fosse cabível para chegar a uma responsabilização em outra esfera. Como isso foi evoluindo com o passar do tempo, em determinado momento o Ministério Público passou a ter acesso direto aos sistemas de onde estavam lançados os processos administrativos dentro de órgãos ambientais aí ao longo nas várias esferas administrativas e entes da federação. Por exemplo, no Paraná, o Ministério Público tinha acesso às autuações que eram lavradas pelo IAP. Então você tinha acesso ou ainda tem acesso? Ainda tem. Tá. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que ele consegue consultar. Os processos administrativos, enfim, são públicos, então não tem nada, não estou fazendo crítica aqui, gente, longe disso, estou explicando só como é que acontece. Então, no primeiro momento, você tinha a comunicação do órgão ambiental para provocar a esfera penal. Segundo momento, o Ministério Público já consultando e vendo, opa, teve uma autuação ali na empresa X, vamos instaurar o processo aqui e a gente vai. E hoje em dia, a gente está acompanhando uma terceira etapa já, onde a gente tem ações que seriam rotineiras de fiscalização ambiental, que normalmente eram feitas só por órgão ambiental, que são feitas, às vezes, pela Polícia Civil, com a Delegacia do Meio Ambiente, pela Polícia Militar, com a Força Verde, ou essas instituições provocadas pelo Ministério Público, mesmo que sem autuação prévia. Então, você recebe a visita de um agente policial ou de um policial militar na sua propriedade ou na sua indústria, e ele detecta ali que possivelmente tem alguma infração. Uma irregularidade ambiental. O que acontece? Você tem um processo totalmente invertido. O direito penal, que deveria ser a última instância a ser provocada, é a primeira. Ele instaura o processo, instaura o inquérito, instaura um termo circunstanciado, dependendo da situação. Às vezes prende em flagrante a pessoa que está ali responsável pela atividade e devolve para o órgão ambiental uma comunicação, falando assim, estive lá na propriedade X e constatei isso. Por favor, apurar se tem irregularidade administrativa também. Então, você tem essa... Obrigatoriamente, o órgão tem que instaurar um processo administrativo quando ele recebe esse tipo de notificação? Ele tem que ir lá e verificar se tem alguma irregularidade. Não necessariamente ele vai autuar, né? Ele vai não necessariamente verificar. Ele vai autuar. Afinal, o conhecimento técnico é dele. Só que veja o problema que você tem. Você tem instaurado um processo penal, por exemplo, para apurar uma conduta de uma empresa, com a afirmação de um agente policial que muitas vezes não tem formação técnica na área ambiental, dizendo que temos ali, temos um crime de poluição, enfim, e a esfera penal começa a correr e sai a comunicação para o órgão ambiental posterior. Então, no lugar onde você tem um agente técnico que poderia avaliar isso, constatar e dar uma resposta técnica mais segura, para só então você averiguar se tem uma responsabilidade penal em cima daquele fato, acontece ao contrário. Você instaura um processo penal, a pessoa automaticamente vai ter que responder lá na delegacia, depois no judiciário, e comprovar que aquela situação que se iniciou não era, de fato, um problema ambiental. Um crime ambiental. Um crime ambiental, exatamente. Isso, então acho que é importante esse comentário ali para a gente saber da importância desse trabalho conjunto, né, da assessoria jurídica e da consultoria técnica. Sim, então, tem casos aí, a gente não vai citar, obviamente, nomes e tal, mas tem casos, por exemplo, só para exemplificar isso que você comentou agora há pouco,
o policial vai até o local e vê que tem um lançamento de efluente. Então, tem todo um tratamento de efluente, ele está respeitando todas as normas da legislação ambiental e no final esse efluente ele é despejado no corpo hídrico, isso dentro com outorga de lançamento, respeitando todos os limites e padrões estabelecidos pela norma. E aí chega um policial que não tem formação técnica na área e ele pode simplesmente sair com uma autuação, prender o responsável dizendo que ele está poluindo o rio, né, sem ter uma confirmação, sem ter uma análise daquele efluente, enfim. Isso é o que pode acontecer nesse exemplo que você comentou. Né? Sim. Eu posso dar como exemplo um caso que a gente trabalha com o escritório, obviamente não vou citar nome, nem nada que possa identificar, mas temos um caso de uma atividade industrial, recebeu a visita de uma equipe da Polícia Civil, e essa equipe fez um relatório fotográfico, tirou fotos de uma chaminé, ali a empresa tinha um processo com caldeiras, uma chaminé saindo uma emissão atmosférica, uma estação de tratamento de efluente que soltava ali o efluente final com uma certa turbidez. Tratado, porém tinha uma certa turbidez, eles fotografaram. Sim. E fotografaram alguns galões, nem identificaram qual químico era, mas fotografaram alguns galões que estavam dispostos numa estrutura que tinha cobertura, tinha piso permeável, mas não tinha porta. E colocaram isso dentro de um inquérito policial, intimaram a empresa a trazer as licenças, enfim, prestar os esclarecimentos. Isso bateu no Ministério Público, foi oferecida uma denúncia contra... E aqui tem mais um problema da Lei de Crimes Ambientais, mas isso daria tema para uma outra live só para falar sobre isso. Mas foi oferecida uma denúncia contra a pessoa jurídica, porque na Lei de Crimes Ambientais você permite que seja... autuar a empresa. Isso, que figure no polo passivo da ação penal a pessoa jurídica. Então, uma ação penal contra a empresa, contra os seus dirigentes, sócios, responsáveis, e contra o gerente da área. Então, a gente está ali trabalhando, enfim, para... Contra o responsável técnico, então, no caso. Exatamente. Se tem um engenheiro ambiental ali, ele também vai ser enquadrado como responsável por esse... Exatamente. E aí você tem o processo penal iniciado dessa forma, com relatório fotográfico, onde tem imagens, que assim, o fato da empresa ter licença, ter os processos de regularização ambiental, não quer dizer que ela não gere nenhum tipo de poluição. Ela gera dentro dos parâmetros que o órgão autorizou e que, enfim, devem ser respeitados. Mas você tem uma ação penal tramitando com isso, com base no relatório fotográfico. E, posteriormente, você tem a comunicação para o órgão ambiental para você ver o que está acontecendo. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, para você evitar qualquer tipo de problema, é bom você ter um monitoramento, um acompanhamento técnico de qualidade que possa comprovar, caso aconteça isso, está todo mundo sujeito a uma vistoria nesse sentido, caso aconteça isso, você possa se defender amplamente no processo e demonstrar, enfim, tudo que tem que ser demonstrado. E nesse caso, aí entrando no processo judicial, é importante também a presença do assistente técnico, né? Isso a gente... voltando ali para o caso do empreendedor ali que recebeu essa autuação, ele está respondendo um processo judicial e ele contrata advogado, obviamente, para se defender dentro de um processo. Só o advogado também, ele não vai dar uma base técnica que ajude a comprovar que aquela chaminé está soltando uma fumaça, mas essa fumaça está dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Então é importante essa figura aí do assistente técnico, que ele muitas vezes também vai ter o juiz pode determinar uma perícia ou algo do tipo, e aí o empreendedor ele tem que contar aí com essa assistência técnica para ajudar, inclusive, na elaboração da perícia. Né? Já participei também como assistente técnico aí, e o próprio perito também não tinha conhecimento técnico da área, e aí, se não fosse assistência técnica, ele daria um parecer lá que o juiz poderia tomar uma decisão totalmente absurda, fora do que a lei do que a lei permite, né? Vou fazer alguns comentários sobre, dentro desse contexto. Juridicamente, o assistente técnico é uma figura que está lá dentro da perícia. Mas é de extrema importância que toda atividade que gera que tem algum potencial poluidor
tenha uma atuação vamos chamar de assessoria ou de uma consultoria técnica. Um responsável técnico. Isso, um responsável técnico num primeiro momento para um trabalho preventivo, para um trabalho de regularização, para que a empresa trabalhe dentro de uma regularidade ambiental, para que evite ter esse tipo de problema com fiscalizações. Num segundo momento, havendo uma autuação do órgão ambiental ou um chamamento numa delegacia, alguma coisa assim, tenha como iniciar um processo administrativo ou a defesa dentro do inquérito policial ou, enfim, numa ação penal com a comprovação técnica de que não houve aquilo que está se dizendo no processo ou que, enfim, comprovar que a empresa está atuando regularmente. O exemplo que eu citei anteriormente, um dos fatores cruciais, no caso, é que a empresa tinha um acompanhamento dos efluentes que era protocolado trimestralmente perante o IAP, enfim, ela tem todos os relatórios comprovando que estava dentro dos parâmetros aceitáveis ali, então é muito importante você ter o técnico para esse momento. E agora dentro, estamos lá num processo judicial, numa ação penal, por exemplo, que está ou uma ação civil pública que está apurando algum ilícito da área ambiental, normalmente o juiz, se ele vê que a decisão, para ele tomar uma decisão em relação àquele tema exige um conhecimento técnico, ele normalmente provoca um procedimento pericial dentro do processo. E aí chama-se a figura do perito. Dentro da perícia, você tem a figura do assistente técnico, que é uma figura importantíssima, e que como você falou num processo que você acompanhou, é fundamental que você tenha um assistente técnico qualificado para trabalhar naquele assunto. Qual que é a função do assistente técnico dentro de uma perícia? O perito ambiental é o que vai dar o parecer final, enfim, é o que está constituído como os olhos do juiz, que vai constatar para o juiz aquelas questões. Mas dentro do estudo que ele vai elaborar, esse estudo vai ser acompanhado por um assistente técnico. E tem a importância de você ter um assistente técnico qualificado, que vai colocar os quesitos para ele tecnicamente embasados, para ajudar ele a conduzir o raciocínio e a análise daquilo que está sendo, enfim, apurado dentro daquele procedimento pericial. O importante, então, é você ter um perito que tenha qualificação. Oi, tá me ouvindo? Tá cortando um pouco o vídeo e o áudio, que você consegue só ver se tá... Como é que tá a conexão aí, se tá ok? Tá carregando aqui o vídeo ainda. Tá vendo aí? Tá travado? Ué, eu acho que é no meu, então. Bom, vamos continuar então, Igor. Tem aí? Tô ouvindo. O Bruno comentou aqui também. Bruno, parceiro nosso aí. Tá. Ó, Bruno aqui tá bom. Obrigado, Bruno. Então, assim, a importância do profissional técnico em todos os procedimentos da área ambiental é crucial, desde do acompanhamento ali numa parte de consultoria até lá dentro de um processo, num momento futuro, em que você tem uma perícia designada por um juízo. Bom, e recentemente, Igor, a gente até acompanhou, semana passada a gente teve uma conversa aí pela PEAN com o superintendente do IBAMA aqui no Paraná, e a gente comentou rapidamente sobre uma situação que é recente, na verdade é antiga, mas que recentemente ela tá sendo regulamentada, e que trata aí da conversão de multas ambientais. Então, quando a gente se depara com esses processos, tanto administrativo quanto processo judicial, normalmente o empreendedor ou a pessoa física ela tem que pagar uma multa, né, pelo dano que ela causou, se caso seja comprovado aquele dano resultou ali num dano ambiental. É muito difícil você reparar esse dano, então muitas vezes o órgão ambiental ou o próprio juiz ele determina uma multa em valor, né, que é pago pelo empreendedor, pelo causador daquele crime. E aí entraram então o decreto estadual 2.570 de 2019 e o decreto federal 6.514 de 2008. Acertei?
Acertou isso mesmo. Esses decretos, eles falam sobre a conversão, a possibilidade da conversão de multa. Foi bem polêmico na época, né, a aprovação desses projetos, mas eles têm alguns benefícios aí, principalmente para o empreendedor e para o meio ambiente também, porque você pagar uma multa para um órgão ambiental, né, a gente não sabe para onde que vai esse valor, né? É claro que esse valor ele é carimbado, ele deve ser utilizado para projetos ambientais, mas a gente não tem tanto controle sobre isso. E essa possibilidade da conversão, ela é interessante porque esse valor que foi arbitrado ali com o valor da multa, o empreendedor ele pode apresentar um projeto que pode ser ali uma recomposição florestal, um monitoramento ambiental, enfim, várias possibilidades aí que são permitidas pela lei, para que ele pague, ao invés de ele pagar para o órgão, ele vai pagar um projeto ambiental. Expliquei mais ou menos? Ou... Explicou. É a conversão de multa em serviços ambientais, né? Isso. Como que você tem visto isso? Tem funcionado? O IBAMA, né, que tem pautado bastante isso, mas eu sei que o órgão ambiental aqui, o IAT agora também já está, com esse decreto de 2019, está implantando também esse sistema. Tem funcionado? Tem tido sucesso? Olha, Luiz, assim, a minha atuação é essencialmente criminal, mas como eu tentei deixar claro no começo, não sei se ficou claro a explicação, mas nós temos esferas hoje no direito que na área ambiental em que elas estão equiparadas, o administrativo e o ambiental. Então, eu sempre vejo com bons olhos alternativas para a solução de um problema que evite o transcurso de um processo ao longo de anos, protelando um resultado, uma solução para aquela questão. Dentro desse contexto, a gente não pode esquecer que as esferas, embora elas sejam independentes, elas vão se conversar. Então, a minha única ressalva, respondendo a tua pergunta em relação aos processos administrativos e essa possibilidade de conversão em serviços ambientais, eu tenho apenas uma ressalva sempre, que assim, não é o meu feijão com arroz todo dia, mas eu tenho uma ressalva sempre quando eu leio o artigo 143 do decreto federal, do 6514, onde ele fala que o valor dos custos dos serviços de prestação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual ou superior ao valor da multa convertida. Então você tem um risco aqui, a legislação deixou uma questão um pouco aberta, e isso pode abrir portas para um certo abuso nas exigências oriundas dos órgãos ambientais. Na medida que você não tem ali um patamar objetivo para que esse serviço seja prestado. Um valor superior, quanto superior. Mas essas ressalvas são coisas que você pode resolver com bom senso e dentro de um processo administrativo. Conversando com o órgão ambiental e negociando uma situação que fique favorável para o cliente. Mas agora, voltando àquela problemática que eu coloquei da esfera administrativa e a penal estarem caminhando em concomitância nessa área. Dentro do processo penal, você também tem alguns instrumentos de despenalizadores, alguns instrumentos que permitem uma negociação para que você repare o dano, enfim, cumpra com alguns requisitos, cumpra com algumas exigências para você não ser submetido àquele processo. Então, assim, sempre que chega um problema... Seria como fazer um acordo. Seria como se fosse fazer um TAC dentro do administrativo, fazer uma comparação bem grosseira. Você tem dentro do processo penal a transação penal para alguns crimes de menor potencial ofensivo. Se fugir dos patamares da transação, você tem também a suspensão condicional do processo, que é um outro instituto. E recentemente, agora com o chamado pacote anticrime, a gente teve uma alteração do Código de Processo Penal, inseriu o artigo 28A com uma nova modalidade que ele chama de acordo de não persecução penal. Basicamente, qual que é a diferença dos três na esfera penal? Tá? Na transação penal, você faz um acordo com o Ministério Público, repara o dano, enfim, paga alguma coisa. Vou colocar o carregador aqui, porque me notificou que eu já estou ficando sem bateria. Estou vendo aqui, perfeitamente. Beleza. Então, você tem a
a transação penal, que você pode fazer esse negócio, ele tem quase que efeito instantâneo, você cumpriu as condições da transação penal, o processo é extinto, acabou, não se discute mais isso. Processos com suspensão condicional do processo. É suspensão do processo. Então, você faz um acordo, colocam algumas exigências que você tem que fazer, cumprir, e normalmente num prazo de 2 anos. Então, o processo fica suspenso, aguardando você cumprir essas condições para que ele seja arquivado e seja extinta a sua punibilidade. E no acordo de não persecução penal, é muito similar à suspensão condicional do processo. Você negocia com o Ministério Público antes de iniciar a ação penal, e você cumpre ali dentro dos patamares da lei, tem alguns requisitos ali para você cumprir a pena com uma redução, de algum jeito, só que dentro desses, todos esses instrumentos da esfera penal, você tem a reparação do dano. Então, assim, eu gosto muito e nos processos em que eu trabalhei com essa possibilidade de você converter a multa em algum serviço ambiental, e também com a reparação do dano, fazer as esferas se conversarem, de fazer. O Dr. Beno mandou uma dica que já vou comentar, doutor, obrigado. O Dr. Beno é nosso mestre aqui no escritório. Boa. Você tenta sempre fazer que essas esferas se comuniquem, e então, assim, trabalhar beleza, vou fazer um acordo na esfera administrativa. Qual efeito isso pode ter na esfera penal, se isso se iniciar? Fazer os processos conversarem, fazer uma solução porque no frigir dos ovos, o ilícito é um só. Ele tem efeitos nessas esferas diferentes. De repente, você pode ter ali um processo com uma autuação de multa, uma ação civil pública para reparação do dano e a ação penal andando. Nas 3, tem esses instrumentos de negociação. Dentro da ação civil pública, numa audiência de conciliação, dentro da penal, esses que eu comentei. Aí você tenta fazer com que eles se comuniquem, aproveitando a reparação do dano e a prestação de serviços que você fez com base no 6514, no administrativo, para dentro desses processos. Agora, eu vou aproveitar o gancho que o Dr. Beno mandou aqui e explicar. O acordo de não persecução penal é muito novo, é um instituto que veio agora a partir do final de 2019, acho que foi próximo do Natal. Como eu disse, as esferas estão ali andando uma lado a lado, porém uma interfere na outra. Agora, pegou uma situação diferente, onde você tem uma aplicação de multa que você considera injusta, uma situação que você está debatendo ela num processo administrativo, mesmo que seja a quantificação da multa. O acordo de não persecução penal, ele difere dos outros 2 que eu expliquei, que é a transação e a suspensão condicional, porque ele envolve a admissão de culpa. Então, você tem que ter muito cuidado quando você trata com essas esferas negociais, para você não, às vezes, tomar uma conduta dentro de um processo penal que se prejudicar. Exatamente, você acaba confessando lá dentro do processo penal, assume culpa pelo delito, como ele está descrito ali na denúncia ou no auto de infração, e depois como é que você vai conseguir discutir isso lá do administrativo? Você já assumiu culpa. Sim. Lá. Então, pode ser que então, olhos... Sim, traduzindo um pouco ali, pode ser que você faça um acordo, uma conversão de multa numa esfera administrativa, tá tudo em ordem, e aí, como já tem um processo judicial ocorrendo em paralelo, tenta anular aquele processo judicial também com a execução daquele serviço ambiental que você propôs na esfera administrativa, só que aí, nesse caso, o juiz pode entender que isso é uma confissão, né, da culpa, eu estou confessando que eu sou culpado ali por aquele crime, e o juiz não acatar essa conversão na esfera judicial também, ou não? É isso? Veja, é uma coisa muito nova, eu não vi isso acontecer em nenhum processo ainda, mas é um temor que a gente tem. Você está ali dentro de um processo penal, porque assim, os crimes ambientais todos têm pena relativamente, não são muito altas, tá? Então, se você tiver normalmente acontece quando você tem uma sequência de crimes ambientais ali, você tem uma área que desmatou muita coisa, desmatou uma área muito grande com a APP em alguns lugares, foi constatada uma poluição também, porque teve queima, enfim, uma situação onde tem uma multiplicidade de crimes ambientais. Você não vai conseguir fazer, pelo acumulado de pena, você não vai conseguir fazer uma transação penal nem uma suspensão condicional do processo. Mas talvez você se enquadre na condição que permita você fazer um acordo de não persecução penal. Só que essa possibilidade de acordo, isso não vale só para os crimes ambientais, tá? Vale para qualquer crime que tenha
correlação com alguma esfera administrativa de fiscalização. Então, você faz é requisito do artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal que você admita a culpa daquele ilícito que está sendo processado ali. Então, há o risco de você estar ali, ter uma multiplicidade de ilícitos que foi detectada no auto de infração que embasou a denúncia. Você está no processo administrativo discutindo, por exemplo, não existia APP na área. Eu quero tirar a multa relativa a isso. Mas no processo penal, às vezes temendo uma pena mais grave, porque o processo é penal, né? Você está ali, pode ser ter sua liberdade restrita, com receio disso, você aceita um acordo de não persecução penal. E nesse acordo você assume culpa de todos aqueles ilícitos que estão listados no auto de infração e, consequentemente, no processo penal. Você assumiu culpa. Isso pode vir a ser utilizado contra você lá. Sim, mesmo que você não, que aquilo não, aquela área ali não era uma APP mesmo, aí você, em teoria, você está assumindo que aquilo lá era uma APP e aí pode prejudicar você futuramente. Sim. E tem inclusive futuramente para a tua atividade, né? Sim, com certeza. Você, enfim, não vai ter antecedentes criminais, vai ter uma série de benefícios por ter celebrado um acordo de não persecução penal, mas você objetivamente vai ter um reconhecimento de culpa em relativo àquele fato que gerou o ilícito, que deu início a todos esses processos concomitantes. Uma outra coisa que eu sempre... Doutor Beno, só complementando, ele comentou que é importante saber quando cabe um ou outro instituto, né? Que isso não se trata de uma escolha do autuado ou do noticiado. Então, não é algo que, eu vou fazer uma conversão de multa. Isso, né, tem que analisar a possibilidade ou não desse tipo de tanto no processo administrativo, você tem que analisar, é viável, mas no processo penal, o que ele está querendo dizer ali, é que no processo penal você tem essas modalidades que elas vão progredindo, né? Então você tem a transação penal para os de menor potencial ofensivo, a suspensão condicional do processo para casos onde determinada faixa de pena, e superado o limite, a pena dos crimes que está sendo imputado a você, se ele superar a quantidade que permite uma suspensão condicional do processo, você parte para a última possibilidade de acordo, que é o acordo de não persecução penal. Então você tem, dependendo da gravidade da situação, você tem institutos que são aplicáveis a ela. Não é sempre que você vai, por exemplo, para um acordo de não persecução penal. E não é sempre que você pode celebrar uma transação, uma suspensão condicional. E da mesma forma, ali no processo administrativo também não é sempre que você consegue conversão da multa, né? Ela tem que estar enquadrada naquela tipologia de crime ambiental, enfim, tem algumas restrições também, né? Por isso a importância desse trabalho conjunto, né? Trabalho técnico da área ambiental e o técnico jurídico, né? É fundamental essa conversa, essa troca entre as áreas. Ainda nessa conversa que você comentou no começo ali sobre essa preocupação do valor ser igual ou superior ao valor da multa. Isso também, quando eu li o decreto, eu fiquei nessa dúvida. Só que nos processos administrativos, normalmente, essa multa, por exemplo, o empreendedor foi autuado lá por uma multa de R$10 mil, por exemplo. Normalmente, no processo administrativo, abre-se a possibilidade de você recorrer desse valor e reduzir até 60% o valor dessa multa. Então, no caso, até R$6 mil. Essa conversão, ela vale no valor descontado ou no valor original da multa? Isso eu fiquei na dúvida também. Olha, eu não, como eu disse, eu trabalho mais na área, eu sou criminalista, então dificilmente sou eu, advogado, que está lá trabalhando com o negócio com o negócio jurídico dentro da esfera administrativa. Do processo administrativo. Mas eu creio que como você vai fazer a prestação de serviço no início, pedir a conversão da multa, aplicando a mesma lógica dos acordos que tem dentro da área penal, eu acredito que você tem que fazer no começo com o valor da multa que foi aplicado. Não sei se num segundo momento, se você recorreu, realmente aí peço socorro aos administrativos. Eu acredito que podem ficar aí para exatamente, vai ficar aí para um colega da área administrativa que possa dar um suporte. Porque pelo entendimento ali que a gente teve era que até se você não dá essa possibilidade de desconto, então essa conversão até não... O empreendedor não vai querer se preocupar em contratar um projeto, contratar um serviço ambiental, que pode ser mais caro até do que o valor da multa, então dificilmente isso vai ser um incentivo, né, para ele. Nunca pode esquecer que pelo nosso entendimento ali, ele teria essa redução
e aí o valor seria em cima desse valor final da multa, né, com desconto. Uhum. Agora, assim, voltando o gancho que eu tinha falado um pouco antes dos agentes policiais estarem trabalhando e tomando a frente de situações que deveriam ser fiscalizadas por um órgão ambiental, com um profissional técnico, com conhecimento técnico da área. Eu lembrei que eu assisti, acho que a live do Helder, deve fazer mais ou menos um mês, né, que ele falou da nova lei de licenciamento ambiental, e lá ele comentou que tem no decreto estadual novo, agora acho que é o 105 de 2019, tem lá, salvo engano, no artigo 18, inciso 3º, que a fiscalização deve ser feita por pessoa com habilitação técnica. Agora, você veja o problema ele falava na verdade, ele falava da vistoria, né, para o licenciamento. Uhum. Sim. Mas sim. aí acho que eu não lembro se ele entra também na questão da fiscalização, acredito que sim, né? Para você autuar. Ele fala da vistoria, mas por analogia, digamos, beleza, que fique só no momento da concessão da licença. Você tem a própria legislação estadual falando que para que você verifique aquele enquadramento, aquele estabelecimento, você precisa de um profissional com preparo técnico para isso. E, ao mesmo tempo, você tem órgãos aí que estão trabalhando com fiscalização com pessoal que não tem. E, assim, com todo respeito, a pessoa pode trabalhar na área há muito tempo, mas ela não tem uma formação técnica para aquilo, não tem uma habilitação técnica para constatar se houve ou não aquele ilícito nos moldes que ela está colocando. E, enfim, então você tem um processo penal, você vê a pessoa submetida a esse processo todo, quando a palavra inicial não é técnica. O pontapé que foi dado nisso tudo não é técnico. E aí vem do problema que a gente conversou aquele dia, acho que com a Milcar, quando a gente estava conversando ainda do concurso dos engenheiros ambientais, que é o problema que a gente tem com esse sucateamento, digamos assim, dos órgãos ambientais, que estão começando a ficar sem corpo técnico para acompanhar as ações de fiscalização. Eu peguei esses dias, inclusive, um caso que chegou aqui, eu fui avaliar a documentação e percebi que o auto de infração da área administrativa que foi lavrado vai tramitar perante o IAP, mas o agente fiscalizador, o que teve ali, constatou, foi um policial militar da Força Verde. Não sei se ele tem formação técnica ou não, mas, em regra, eles têm só a formação da academia de polícia, enfim, a formação anterior deles, que não necessariamente é técnica da área ambiental. Da área ambiental, exatamente. É complicado isso aí, porque, enfim, aí valoriza um pouco mais ainda esse trabalho conjunto, né, tanto do jurídico quanto do técnico, que acho que é o que a gente recorrente tá falando aqui várias vezes aqui sobre isso, porque aí fica mais fácil para a gente até contra-argumentar quando a pessoa não tem esse conhecimento técnico, mas não deixa de ser uma dor de cabeça gigantesca para o empreendedor ali, porque inclusive com relação ao custo, né? Porque vai ter um custo ali com a assessoria técnica, assessoria jurídica, para poder comprovar que aquilo que ele foi autuado não faz sentido nenhum, né? Então, é complicado, mas também é importante a gente enaltecer aí que o trabalho da polícia nessa área é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Porque, principalmente crimes mais comuns ali, né? Crime de maus tratos, enfim, outros crimes ali que a gente não está discutindo muito hoje aqui, mas que são mais fáceis de você verificar, não precisa de um conhecimento técnico ali tão apurado. Isso. De modo alguma crítica ao trabalho, claro que não. Tem que continuar se trabalhando e sempre aperfeiçoando. O que a gente está buscando é mostrar o problema que você tem quando você não tem um profissional técnico na raiz do problema lá. E isso pode ser resolvido até com uma articulação conjunta, né, da fiscalização. Então, se a delegacia vai receber uma denúncia, ela pode simplesmente chamar o técnico que cabe ali, da Secretaria Municipal, do IAT, e fazer essa fiscalização conjunta. E aí, naquele momento, pode ser até que ele verifique ali que aquilo não é um crime ambiental, que está tudo dentro dentro da licença ambiental, aquela fumaça que está saindo, ela está atendendo os padrões, está tendo um monitoramento e tudo mais, e aí encerra por ali o processo. Né? Num caso desse, bastaria consulta ao órgão ambiental para ver se está em dia os relatórios de monitoramento, por exemplo, da emissão atmosférica, está tudo resolvido. Mas você acaba tendo um start no processo penal que vai caminhar muito mais rápido do que um processo administrativo, e você vai ter que correr atrás desse prejuízo da prova técnica que está faltando lá.
Inclusive, a gente pensando aí na quantidade de processos e tudo mais, que acho que é algo recorrente aí, que vocês devem passar por esse tipo de comentário sempre. Uhum. Mas também abrir novos processos aí sem ter a necessidade de ter um processo judicial, né, Sim. correndo E mais muitas vezes um a você mais e tem... atrasando prazos, enfim. e dentro dessa problemática, você tem também, voltando àquele comentário inicial, o fato da tipificação dos crimes ambientais, a descrição da conduta típica ser idêntica ao dos ilícitos administrativos. Aí você acaba gerando Uhum. Você chama o direito penal já num primeiro momento e, enfim, você starta um processo muito complexo que vai demorar bastante tempo e você tem que correr atrás dessa questão técnica lá dentro do judiciário. Eu trouxe aqui até Uhum. um caso que a gente tem que ilustra bem isso, que é o caso de uma indústria aqui no Paraná também. Ela teve uma autuação ambiental, tá, Luiz, em 2012, tá? Porque ela tinha lá determinados produtos que ela armazenava e ela precisava tinha uma área impermeabilizada, tudo regular. Ela precisava cobrir porque esses Uhum. produtos não precisavam ficar expostos ao sol. Então ela colocou uma tenda dessas, igual essas de vento mesmo. Ela fez ali essa estrutura para Uma cobrir, instalação uma provisória. instalação provisória. Só que, por Uhum. desconhecimento mesmo, acabou não licenciando isso na época. E logo na Uhum. sequência pediu renovação da licença de operação dela. E recebeu a visita do técnico do IAP na época. O técnico viu aquela estrutura e falou: nossa, essa estrutura não foi licenciada, né? Vocês não poderiam ter feito. Lavrou um auto de infração. Auto de infração com base no artigo, acho que 66 do decreto, enfim, me corrijam depois se eu estiver errado, mas Uhum. por ausência de licença na construção, enfim, de estrutura. Da ampliação. Dessa estrutura que supostamente ampliou a estrutura Sim, deles. sim. E E era, aí, e era inclusive uma estrutura de controle ambiental, né? uma estrutura de controle ambiental e uma coisa assim, provisória, que poderia ser desinstalada facilmente. Sim. Chegou a autuação, assim, como era uma situação muito simples, o valor da multa, pelo que eu me lembro, acho que era questão de R$ 1.000, uma coisa muito simples, a multa foi paga lá em 2012, entenderam que tinha acabado o problema. Em 2014, passados 2 anos, essa autuação chegou ao conhecimento do Ministério Público, por aqueles canais que a gente comentou no começo. O Ministério Público ofereceu uma denúncia pelo artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. E aí vem aquele problema que eu falei. Se você pegar a descrição típica do artigo 60 da Lei 9.605, que é o crime ambiental, e a conduta tipificada pelo artigo 66 do Decreto 6514, que gera a penalidade no âmbito administrativo, você pega ali o artigo 66, a conduta é a mesma. Então, a conduta é construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços, utilizadores de recursos naturais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos Sem órgãos licença ambientais ambiental. competentes. Beleza. Foi oferecida a denúncia depois com o artigo 60, que eu não vou ler de novo para não ficar chato, mas é a mesma tipificação de conduta. Foi oferecida a denúncia. Começou o processo, e aí vem, como eu falei, tem essas propostas de acordo. No início do processo foi proposto lá para a gente fazer um acordo. Obviamente não aceitamos, justamente nessa linha de, poxa, a gente vai ter que discutir esse ilícito. E Sim. veja a dificuldade. Na esfera administrativa já tinha se aceitado, se pagou a multa sem recurso. Ou seja, você aceitou Uhum. a prática daquele ilícito. Começa o processo penal com a descrição típica exatamente igual. Como é que você vai absolver? A gente fez todo um trabalho, durou. Então, assim, o problema pontual de 2012 que o empresário teve a intenção de resolver com o pagamento da multa e a regularização da estrutura, questão de uma semana, iniciou-se uma ação penal em 2014 e ela foi acabar aqui em 2017, dentro do Tribunal de Justiça do Paraná. Na denúncia, igual outro caso que eu mencionei, foi denunciado não só o gerente da área, mas o gerente, enfim, o profissional da área ambiental, a cúpula da empresa, os sócios, o presidente, enfim, e também a pessoa Uhum. jurídica, e começou o processo. Aí nós vimos aqui em 2017, tem a decisão do TJ Paraná, que depois de um trabalho hercúleo para mostrar que não havia crime ali, a gente Uhum. conseguiu que o tribunal reconhecesse o seguinte, que
A falta de licença prévia é só um dos elementos do tipo do artigo 60. Exige-se que, além da falta de licença, se constate que aquela obra seja potencialmente poluidora. E o que se pune é o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem autorização. Então, a gente teve reconhecido pelo tribunal, depois de anos de, enfim, várias expensas do empresário em relação a esse problema, o reconhecimento de que sim, ele fez uma alteração sem licença, mas que essa alteração Mas ela foi para preservar. De dano. Foi para preservar e não gerou pelo contrário, tipo ela foi para preservar, inclusive. Exatamente. E não gerou nem perigo de dano ao meio ambiente. Mas o tamanho do problema que a gente pode ter quando a esfera penal começa a andar junto com a administrativa. Você tem um procedimento custoso. Acho que eu vi que veio uma pergunta aqui. O doutor Beno ali fez mais uma. Só, Igor, a gente tem um limite aqui de 1 hora no Instagram. Não parece aqui, mas já está dando quase 1 hora já. Meu Deus, já? Eu acho que essa pergunta aí vai ter que ser respondida internamente aí no escritório. Ele sabe o que eu penso, está só me provocando aqui, mas posso responder muito rapidamente? Pode, claro. O melhor seria, doutor Beno, no meu ver, que o processo administrativo andasse antes, porque ele tem corpo técnico habilitado para decidir, com habilitação técnica e critérios técnicos, se aquele ilícito tem potencial de gerar dano para o meio ambiente, enfim. Então, a meu ver, o penal sempre é a última ratio, tem que sempre esperar o deslinde do processo administrativo, assim como acontece com crimes tributários, por exemplo, que você tem que esperar uma... Até porque o processo judicial ele vai ter que o juiz, como você comentou, a esfera judicial ela não tem o corpo técnico para definir se aquilo foi um dano ambiental ou não, então vai ter que contratar um perito, né, para poder dar esse parecer, e o órgão ambiental ele diz aquilo, porque é o dia a dia dele. Exatamente. Enfim, ela vai ter que analisar... provocar algum tipo de manifestação técnica. Então, se você já tem um corpo técnico que é de dentro do Estado para fazer isso, por que não aguardar ele decidir em relação a isso, né? Bacana. Então, Igor, devido a essa limitação de tempo, a gente ia comentar ali sobre alguns tipos de crime, algo que a gente tem trabalhado bastante aqui, inclusive para alguns clientes nossos da Ideal, enfim, até do escritório que você trabalha também. Que seria basicamente ali, e algumas dúvidas que o pessoal nos questiona também, com relação à destinação final de resíduo, destinação inadequada de resíduo, atividade sem licença ambiental, que acho que foi esse caso que você comentou, supressão vegetal também sem autorização, enfim, são algumas coisas que são recorrentes, que acontece aqui no meio urbano principalmente, né, que é a nossa área de atuação, e enfim, são coisas que a gente pode deixar aí também em aberto para receber novas perguntas e consultas para a gente depois poder expor um pouco melhor. O interessante até, só um comentário sobre a questão da destinação de resíduo, muita gente questiona ali que falta, por que não tem uma lei que defina que descartar óleo de forma inadequada, qual que é a lei? Pô, isso tudo já está descrito na lei, né? A gente não precisa de várias leis específicas para tratar da destinação inadequada de cada tipo de resíduo. Então, isso já está previsto pela Lei de Crimes Ambientais, 9605. Então, exatamente. Então, essa é sempre a orientação que a gente dá, enfim, só um comentário que a gente... um pouco ali do conhecimento jurídico a gente tem que ter também, como técnicos, né? Sim. Porque toda a nossa atuação ela está baseada aí nas resoluções, nas leis, enfim, em todo esse arcabouço legal aí que a gente se baseia para a nossa atuação. Sim. Igor, palavras finais aí. Antes que comece o relógio do Instagram. O cronômetro aqui, que ele começa... bateu agora, 30 segundos. Bateu. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o convite de vocês e parabéns pelo trabalho aí. Espero que eu tenha contribuído e sido claro na fala. E agradeço imensamente o convite, Luiz. Obrigado, Igor. Obrigado a todo mundo que participou, que deu as suas contribuições. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV da Ideal e futuramente vai colocar também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.